E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoa os irmãos conectados através da internet. Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 3, versículo 8 até o 10, e depois Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 4. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Dos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Agora vamos à carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, capítulo 7. E em cima desse capítulo, irmão Brana prega duas mensagens. Hebreus 7, primeira e segunda parte. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Grande e soberano Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, sabemos que essa escritura é muito tremenda, Pai, onde Tu tens falado sobre o segredo das bênçãos e também das maldições. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude, para que possamos ter a revelação, Senhor, desta palavra. Eu me entrego a Ti, e o Senhor tome esse pouco de pó nas Tuas mãos, venha usar como o Senhor queira usar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, meus irmãos. Eu até pensei no tema A Recompensa, que eu vi o irmão Brana falando que
há uma recompensa. Mas, por fim, para ficar mais prático, dízimos e ofertas. É um tema muito simples, mas é algo muito importante, né? Jesus disse que eles dava o dízimo do cominho, da hortelã, e deixava de fazer o mais importante da lei, que era a misericórdia, né? Mateus capítulo 23. O povo de Israel é um povo dizimista, porque Abraão pagou o dízimo na graça, não foi na lei. Gênesis capítulo 14, ele pagou o dízimo diretamente para Deus. O sacerdote rei de Salém, Melquisedeque. Então ele pagou na graça, não foi na lei. Mas o dízimo seguiu, ele passou juntamente com outros mandamentos através da lei. No tempo de Jesus, Jesus pagou seus dízimos também, na carta aos Hebreus capítulo 2. E os apóstolos pagaram também os seus dízimos, não por lei, né, mas por graça. Eles estavam dentro da dispensação da graça. Baseado numa pregação do pastor Osmar, ele mostra Malaquias 3 e Hebreus 7, que na verdade nós entregamos nossos dízimos de acordo com Hebreus 7, não somente Malaquias 3, porque nós entregamos hoje a Deus que está naquele ministro. Por isso diz o profeta, você tem que saber a quem você entrega os seus dízimos, né? Então, agora, os dízimos hoje, eles estão dentro da visão de Apocalipse 10, 8 a 11, que é uma escritura que nós não podemos fugir dela, né? Tanto os dízimos estão ali, a ceia do Senhor está ali, porque você vai tomar ceia por revelação. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está também ali, porque quem comeu o livrinho foi João, foi o representante da esposa. Ele não comeu uma visão, ele comeu o livrinho mesmo, né? Deus mesmo, a palavra revelada. Então tudo está ali, o lava-pés. Você diz, em São João capítulo 13, né? Ali é letra. Apocalipse 10, 8 a 11 é revelação. Atos 2, 38 é letra, porque os unicistas usam. Agora, quando você entra dentro de Apocalipse 10, já é revelação. Na mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Branda disse, mesmo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, longe da ideia da unicidade. Que eles batizam para regeneração, e o batismo é um símbolo, né? É apenas um símbolo do sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo está dentro da revelação dos selos, como os dízimos e a oferta estão dentro da revelação dos selos, né? Hoje você mostra a Escritura, né? Na verdade o povo fica com temor por causa da Escritura. Agora, quando você nasce na mensagem da hora, ninguém vai precisar falar para você que você precisa ser um dizimista, né? É como o judeu, ele já é ensinado a ser dizimista. E Deus ainda chamou eles de ladrões, porque eles estavam roubando de Deus. Eles perguntaram, mas em que te roubamos? Nós somos dizimistas, né? Mas eles não eram dizimistas por revelação naquele dia. Eles traziam para Deus um boi que tinha quebrado uma perna, um que estava cego, aquele que estava sarnento. Então, eles achavam que para Deus podia ir aquele mesmo, e Deus não aceitava. Porque o negócio é Deus aceitar.
Caim fez um altar muito bonito, mas Deus não aceitou a oferta. O altar de Abel tinha a revelação. Deus recebeu o sacrifício de Abel porque tinha revelação. Então, quando nós entregamos a Deus, nós temos que entregar por revelação. Porque às vezes nós pagamos todas as contas, não sobrou para o dízimo. Deus não aceita sobra. Por isso ele chamou aquele povo de ladrões, né? Vós me roubais nos dízimos das ofertas. E ele ainda disse que eles eram um povo amaldiçoado. Eles eram um povo totalmente amaldiçoado por causa daquilo. Agora veja que é uma honra, né, pagar o dízimo para um profeta, né? Nós vamos ler algo aqui da mensagem do irmão Branham, a honra, né, de pagar um dízimo a um profeta. O irmão Branham, quando teve aquela grande campanha em Porto Rico, na Jamaica, melhor dizendo, ele disse assim: eu disse, não espere as minhas orações, estreita é a porta 31, somente as suas orações por aí, põe as suas mãos uns sobre os outros. E eles trouxeram possivelmente uma dúzia ou duas na plataforma, e quando desceu o discernimento, as pessoas somente gritavam. Nós ficamos num hotel de 4ª classe. Às vezes nós pensamos que o irmão Branham ficava num hotel de 5 estrelas, né? Ele diz, nós ficamos ali num hotel de 4ª classe. O dinheiro era pouco, né? Tinha que economizar. Nós ficamos num hotel de 4ª classe, pagamos todas as nossas próprias despesas e gastos nós mesmos. Vocês ajudaram a fazer isto. Ele diz, vocês ajudaram a fazer isto. Vocês mesmos, com o pagamento dos seus dízimos que vocês me enviam. E isso é o que fez isso. Quando Deus está abençoando a obra, você faz parte. Tá? Você faz parte. Porque você traz seus dízimos de suas ofertas. Agora, para ser completo, a oferta não é a da coleta. Quando passa a coleta, todos colocam ali as suas ofertas. Mas tem que ter uma oferta especial que você traz à casa de Deus, né? E a oferta, você que estipula. O dízimo já diz 10%, mas a oferta é você que estipula. São Paulo disse que, segundo propôs no seu coração, é que você traz. A maior bênção está quando você oferta a Deus. Ali está a sua bênção. Eu estou falando para dizimista, estou falando para pessoas que têm experiência. De repente isso aí está indo para alguém que não tem, nunca teve a experiência do dízimo, né? Por isso eu quero ler a mensagem, o irmão Branham mesmo contando a sua experiência sobre o dízimo. Então o profeta disse, nós ficamos num hotel de 4ª classe, pagamos todas as nossas próprias despesas e gastos nós mesmos. Vocês ajudaram a fazer isso, vocês mesmos, com o pagamento dos seus dízimos que vocês me enviam. Isso é o que fez isto. E eu desejo que vocês saibam que, de tudo isso, vocês têm uma parte nisso. Vocês têm uma parte, vocês têm uma recompensa de Deus. E no grande e glorioso dia por vir, Deus lhe recompensará isso. Está vendo? Na mensagem O Sinal do Messias, parágrafo 30, Billy Paul disse há pouco, aqui em pé, que vocês levantaram uma oferta de amor para mim. Eu não queria que isso acontecesse. Muito obrigado, mesmo assim, preciso dela agora na minha viagem à Califórnia, vou colocá-la no Evangelho. Essas pequenas ofertas que vocês me dão, sabe o que acontece com elas? Fui a Porto Rico e Jamaica, algumas semanas atrás, onde registraram 40 mil convertidos em 9 noites. O que possibilitou isso? Seus dízimos. Quando fui embora, o prefeito, o juiz da ilha se levantou, ele disse, temos evangelistas que vêm aqui, como Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Oswald, ele disse, temos evangelistas que vêm aqui, na ilha, e levantam grandes ofertas, e custa muito dinheiro. O irmão Branham disse, eu nunca tirei uma oferta.
nunca insistir para o povo dar dinheiro. Por isso, quando você nasce na mensagem, isso já nasce com você. É uma natureza divina que está dentro de você. Olha Abraão, que é o nosso exemplo. Não é o Monte Sinai, é Abraão. Quando ele vinha da matança dos reis, nós temos que matar os reis. O rei da infidelidade, o rei da incredulidade, que às vezes carregamos esses reis dentro de nós. Abraão dizimou quando ele matou os reis. Ele ofertou para Deus. Agora, quando você que não crê no dízimo, não entrega seu dízimo, não entrega sua oferta, é que você não matou ainda os reis da incredulidade, da infidelidade. Por isso que a bênção não está na sua vida, nem espiritual e nem material. Ele diz, com razão, sois amaldiçoados. Isso é a Escritura que diz. Então ele disse, o prefeito disse, quando o irmão Brana veio, ele não pediu nenhum centavo de dinheiro, nem nos pediu para pagar sua conta do hotel. E ele pagou sua própria passagem de ida e volta. O que possibilitou isso? O dinheiro de vocês. Quando nós fazemos uma viagem, como o pastor Mendes está fazendo essa viagem pelo sul, pelo centro-oeste, as ofertas e os dízimos de vocês aí no Pará e por onde ele vai. Quando eu faço as viagens, são os seus dízimos e suas ofertas, para colocar gasolina, para comer. Mas uma coisa, quando nós temos uma visita, a gente tem que saber que quando vem um missionário, quando vem alguém de fora, particularmente, coloque uma oferta no bolso dele. Porque ele tem despesa. Não é somente eu, a igreja, mas você individualmente, porque Deus vai te abençoar. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, preguei na igreja de Mondime, em San Diego, as pessoas vinham e me colocavam, preguei em São José da Califórnia, me colocava uma oferta no meu bolso, sabia que eu estava viajando. Então, nós temos que ser ensinados assim. Se matamos os reis, Abraão dizimou quando matou os reis, quando venceu. O dizimista é um vencedor. Venceu o rei da infidelidade, da incredulidade. Olha que o prefeito disse, ele pagou sua própria passagem de ida e volta. O que possibilitou isso? O dinheiro de vocês, suas ofertas, seus dízimos, que vocês dão de todo o coração. Vocês dão por revelação. Que vocês fazem com uma mão, a outra não sabe. Quero ter certeza de usá-lo corretamente assim. Irmão Brana disse, eu quero ter certeza de usar corretamente. Isso aqui é muito interessante para os ministros, aqueles que recebem dízimo. Porque as pessoas, quando pensam em ser pregador, em ser pastor, já pensam em dízimo, né? Pensa em viver da obra. Geralmente, quase todos nós que temos começamos trabalhando. E depois tivemos que nos entregar à obra missionária. Então ele disse que nós vamos prestar conta disso no tribunal. Quando eu estiver diante de vocês e de Deus, tiver de prestar conta disso, prestar conta de cada centavo. O dízimo de R$1, o dízimo de R$5, o dízimo, não importa a quantidade, eu tenho que prestar conta. Onde tem colocado esse dinheiro?
Não é você que dizer o que o pastor está fazendo com o dinheiro, não. É Deus que vai pedir conta a cada pastor, a cada ministro, a cada profeta, aonde ele colocou aquele dinheiro. Ele foi usado corretamente, diz o profeta. Eu me propus, enquanto puder ir, fazer o melhor que possa para a sua glória. Na mensagem, Deus sendo mal entendido. Pergunta 15. Irmão Branham, não sente você que cada um que alega ser cristão deve pagar o dízimo, pagar seu dízimo na casa do Senhor? Por favor, me dê escritura para esta pergunta. Fizeram a pergunta e pediram ainda a escritura para o profeta. 111, correto, se você... Isso é correto, o que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4. Não vamos corrigir o profeta, né? Um homem roubará a Deus e você diz: onde te roubamos? Nos dízimos e ofertas para minha casa. E provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção tal, quer dizer, sem medida, que dela vos advenha maior abastança. Isso é um desafio para qualquer indivíduo. É um desafio. O que ele diz? E se eu simplesmente tivesse tempo e não tivesse que entrar nessa pequena escritura que eu gostaria de entrar nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhes dar um testemunho pessoal de como eu estava, até mesmo com fome. E minha mãe e os outros com fome, e o meu pai enfermo. Porém, eu separava o meu dízimo primeiro e eu entregava a Deus. E você devia ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que, ainda que ganhe unicamente $1 por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e eu coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assistem, que Deus não lhe haja abençoado. Se assim não é, pode me chamar de hipócrita. Sim, senhor, este é um desafio para qualquer um. E cada cristão, aquilo vai para essa outra pergunta, cada cristão deve pagar o dízimo. Agora, na mensagem O Sinal, estamos lendo o que o profeta está falando. Nós cremos no profeta. Nós cremos que o irmão Branham é o profeta de Deus para esta geração. Nós cremos no que ele pregou. Nós cremos no que foi reprofetizado. Porque às vezes nós falamos, não, nós cremos no profeta. Nós cremos nos 7 trovões, nós cremos no novo nome, e falhamos nessas pequenas coisas. Você não crê em nada, ainda você não venceu. Você não venceu a infidelidade, você não venceu a incredulidade, porque pecado é incredulidade. Você ainda é um homem derrotado, uma mulher derrotada. Veja, eu entendo, 444, o sinal. Sabe de uma coisa? É por meio dos seus dízimos e das ofertas de vocês que eu vivo, diz o profeta. É pelo apoio de vocês, aqui na igreja, que eu tenho a quem pregar. E seu amor, e seus amém, e seu companheirismo, é o seu amém, é o seu amor. Veja, uma mulher que não fala bem do seu marido, que lá tem, na verdade é uma verdadeira hipocrisia. Aquele marido que não fala bem da sua mulher, aqueles membros que não falam bem do seu pastor, que não defende o seu pastor. Josué e Caleb, Moisés, certo ou errado, ele estava do lado dele, era o seu pastor, era o seu guia espiritual, que os guiou até a terra prometida. Como é que aquele pastor vai orar por aquela pessoa no leito da enfermidade?
e suas boas palavras lá no mundo, lá onde vocês vão, aos diversos estados, de um lado a outro da nação. Porque nós temos que falar coisas boas uns dos outros. É o que disse Filipenses 4:8. Nós temos que falar coisas boas. Tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, nós temos que falar. Se tem alguma coisa ruim, deixe de lado. Mensagem para nos falar de Jesus 129 em diante. Nós não podemos encravar uma estaca, fazer um buraco, enterrar o nosso irmão ali. Não. Nós temos também que dizimar o nosso tempo para Deus, dizimar o nosso talento para o Senhor. Às vezes tem pessoas que encostam tudo. Você vai pagar um preço, você vai dar conta. Não é somente o dinheiro, o tempo. E ele disse, são suas palavras que ajudam a levar a mensagem. São vocês, seu testemunho, sua vida. É muito importante o nosso testemunho. Porque a mensagem ela não pode ser só pregada, dizer eu creio na mensagem. É viver a mensagem. Viver a Bíblia. Não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, é carregar ela no coração. Aquela vida vivida, que hoje os filhos não estão seguindo, mas você está deixando marcas na areia do tempo. O dia que você se for, aquelas marcas não apagam. Você vai seguir aquele espaço que aquela mãe deixou, que aquele pai deixou. Pensa bem, um lar que vive de mentira, de fofoca, de falar mal da vida dos outros. O que será dessas crianças no futuro, hein? Se amanhã for um advogado, que tipo de advogado será? Se for um engenheiro, que tipo de engenheiro será? Se for um piloto, que tipo de piloto? Nós somos participantes nisso com Cristo. Nós somos irmãos e irmãs. Ele é nosso rei. Eu amo vocês. Onde eu estou, eu quero que vocês estejam. Irmão Brana deixou marcas na areia do tempo. Irmão Brana foi um exemplo em tudo. Exemplo de pai, exemplo de pastor, de profeta. Eu não sei, as pessoas até hoje, eles estão confusos com respeito ao quinto ministério. O quinto ministério é os 5 ministérios no homem. Paulo era o ministério quinto. Timóteo era seu ajudante, Tíquico, Filemon. Brana era o quinto ministério no seu dia. Nós tínhamos Billy Graham, que era evangelista, mas não do quinto da esposa. O evangelista do quinto da esposa era Brana. Brana também era o pastor, era o profeta. João era o quíntuplo. Quando Brana foi, João é o quíntuplo. O quinto não é 5 homens, 6 homens, 20 homens. Já pensou o quíntuplo do Ministério da Assembleia? Milhares de pastores, presbíteros. Não, é um homem. Por isso a mensagem é de uma só pessoa. É um homem só. Nós apenas somos os Caleb. Não vai levantar o outro Josué. Sua voz já está conosco. Nós somos aqueles que seguimos a Josué. Pastor Josué, irmão Brana pregou. Irmão Brana foi um tipo de Josué. Ele foi um tipo de Moisés e foi um tipo de Josué. João foi um tipo de Josué. Também. Brana foi tipo, João também. Agora, tudo é uma revelação, porque Deus não discute. O maior sofista é Satanás. Você nunca ganha dele com jogo de palavra. Ele sempre tem um argumento, né? Ele não tem um fundamento, ele tem um argumento. Parágrafo 444, que nós estamos lendo aqui.
O profeta disse: atravesso a nação dirigindo para falar-lhes umas vezes. Anelo congregar-me com vocês aqui no domingo pela manhã. Eu amo vocês, tenho sempre amado vocês. Eu faço das palavras do irmão Brana as minhas palavras para vocês aqui, através da internet. É como eu falei em Viamão ontem. Nunca viemos aqui para tomar ceia por tradição, porque isso aí é uma abominação diante das narinas de Deus. Tomar ceia por tradição. Tem que ser por revelação. A ceia nunca foi estabelecida na Bíblia, nem pelo profeta, que seria de mês em mês, seria de toda semana, seria de ano em ano. Não. Tem pessoas que pensam que se não tomar ceia e morrer, está perdido. Você não crê na eleição. Há muitos reis que você precisa matar dentro de você. Há muitos cão negro que você tem que deixar com fome dentro de você. Então, às vezes tenho que falar muito duramente, porém é simplesmente para corrigir. Veja vocês, olha, como Deus corrigindo o povo dele. Roubará o homem a Deus? Ele diz, mas vocês me roubam. Vocês são um povo amaldiçoado. E São Paulo diz, se alguém pregar um outro evangelho, mesmo que seja um anjo do céu, que vá além desse, é anátema. Irmão Brana disse, eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. Onde ele batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, eu também batizei. Vejam vocês, é porque eu amo vocês. Vejam, eu não quero que vocês percam isto. Vocês devem fazer isto. A mensagem porque não sou uma denominação. Olha aqui, parágrafo 80. Tomemos Hebreus capítulo 7. A Bíblia diz que quando Melquisedeque encontrou-se com Abraão, que regressava da matança do rei, e abençoou e disse, agora Levi está falando em pagar dízimos. Disse, Levi tinha uma ordem do Senhor para receber dízimo do seu irmão. E Levi, que recebia dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de Abraão. Levi é filho de Jacó. E Jacó nem tinha nascido. E o profeta disse, Levi pagou os dízimos nos lombos de Abraão. O seu avô, o bisavô. E Levi, que recebia dízimo, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de Abraão, quando ele encontrou-se com Melquisedeque. E Abraão era seu bisavô. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou a Levi. Levi, pai, avô, bisavô. Enquanto Levi estava nos lombos de Abraão, a Bíblia diz que ele pagava dízimos a Melquisedeque. Você que ainda é solteiro e é dizimista, e você vai casar, e aquele filho que está nos seus lombos, se você é dizimista, eles também pagam dízimo com você. Porque o profeta diz que os dízimos e ofertas são eternos. Nós nunca vamos parar de pagar. Não vai ser em dinheiro, em ouro, mas nós sempre vamos dever a Deus. Sempre vamos pagar, por isso é eterno. Nós vamos, na eternidade, louvar a Ele, engrandecer a Ele. Por isso Ele tem nos preparado aqui. Na mensagem de demonologia, irmão Brana diz, os dízimos e as ofertas são eternos. Se você não é dizimista aqui, você não pertence à eternidade. Você não pertence ao céu. Então, não deixe que ninguém lhes diga que qualquer classe de movimento no mundo pode interferir na grande engrenagem de Deus. Ela estava avançando, ela já foi planejada bem lá no começo. Não há demônios, ou bastante demônios, que possam interferir em seu programa. Agora, a Bíblia não diz que potencialmente, não foi potencial. Ele pagou. Quando Abraão pagou, ele pagou.
Agora, veja, viemos de famílias católicas, pagões. Por que aceitamos a fé? Se você vai na sua árvore genealógica, se você puder ir, você vai encontrar que teve uma semente fiel lá atrás. E você vem vindo de lombo em lombo até se manifestar aqui. Ele pagou, a Bíblia diz que ele pagou dízimos. Isso não é simbólico. Quando estava no lombo de seu bisavô, glória, esse é meu Senhor. Como você espera ir no arrebatamento? Quando você não coloca Deus em primeiro lugar. Porque a sua fé é testada no dinheiro. O que é que você pensa dos dias de Noé? Fazer aquela arca? Hein? Você pensa que caiu tudo do céu? Noé investiu ali. Investiu tudo. E o povo ria. Ninguém queria colocar a mão ali. Apoiar a causa. Porque os pastores de Abraão e de Ló brigaram por causa de pasto. Eles tinham ovelhas, tinham camelos, cavalos, vacas. Era dinheiro daquele dia. Era a moeda do dia. Eles brigaram por causa de dinheiro. E se nós tivermos a mão fechada para Deus, estou falando de dízimo, uma coisa que pertence a Deus, não pertence a você. Se você alega ser um cristão, quando você recebe seu pagamento, primeiro é Deus. Depois, as outras coisas. Nunca deixe de tirar depois para Deus. Nunca coloque Deus em segundo plano. Ele é Deus. Veja como é que o salmista no 150, Salmo exalta Ele. Mostra quem Ele é. Deus é primeiro lugar. Ananias e Safira morreram, que é mentira ao Espírito Santo. Foram colocar Deus em segundo plano. Morreram no mesmo dia. Já pensou ser esposa de um Ananias? Ser marido de uma Safira? Então ele disse, ele pagou, e ele sabia disso, mesmo antes que o mundo já fosse formado, ele sabia tudo. E em Abraão ele pagou dízimos. Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Brana. Eu estava ali nos seus lombos. Por isso sou dizimista hoje, ofertante hoje. Perguntas e respostas no 14. Pergunta 11. Seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora. Não. Corretamente os dízimos têm que ir para o ministro, isso é certo. O ministro pode transformar aquilo em oferta e dar para a igreja fazer o trabalho. Mas primeiro ele tem que vir ao ministro e o ministro pode transformar em oferta. Como ele vai no mercado e faz o rancho, ele vai na madeireira e compra tudo que precisa. Vocês estão entendendo? A pergunta que fizeram para o irmão Brana. Na Bíblia, eles tinham uma caixa que colocavam a porta no Velho Testamento, quando na edificação, essa caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali
Vocês já leram isso muitas vezes no Velho Testamento. Eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo. Já fazia dia que eu queria trazer esses parágrafos dessa mensagem para ajudar. São coisas que a gente tem que fazer uma recapitulação, né? E saber aonde nós estamos com nossos pés. Porém, 1/10 daquilo, 1/10 dos dízimos. Tem gente que não é dizimista, ainda quer pegar dinheiro emprestado na igreja. Você sabia disso? Ainda quer que a igreja ajude eles não são dizimistas. Só eles receberam alguma indenização, aquele dinheiro desaparece. E às vezes eles acham que o pastor tem obrigação de sustentá-lo. Eles não vê que tem luz para pagar, tem água para pagar, tem zelador para pagar, tem aluguel para pagar, tem gasolina para colocar, viagem para fazer. Tudo vai dinheiro. Como a gente ajuda alguns que têm necessidade, eu não tiro só 10%, eu tiro 20%. Eu tiro 10% de dízimo dos dízimos e 10% de oferta, de tudo que entra. Tem uns compromissos com algumas pessoas que são necessitadas, que precisam, né? E Deus supre. Deus supre. E desde que você faz aquele voto para Deus, chega naquele dia certinho, a gente tem aquele dinheiro para depositar, para enviar para aquele irmão, aquele pastor, aquele colega que está precisando ali, doente, para comprar um remédio, para fazer Centrais diz uma cesta, que fala um rancho. Mas isso que eu propus a Deus. Meu voto, isso é o voto. Agora, quando você faz voto, cumpra. Agora, isso aí é um particular que você tem que fazer com Deus, um voto que você tem que fazer particularmente com Deus. Agora, você não vai dizer, Deus, vou te dar isso aqui, porque eu sei que isso vai me dar 10 vezes mais. Não vai tentar negociar com Deus. É o seu dever cristão. É uma mensagem do pastor Osmar. É um dever cristão. É um dever cristão meu, seu. Que eu vou dar dízimo, oferta, eu vou comprar carro novo, casa nova. Não tenta negociar com Deus. Deus não é picareta. Ele diz, fazei prova de mim. Faça. Então ele disse aqui, vocês já leram isso muitas vezes no Velho Testamento, eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo. Porém, 1/10 daquilo, 1/10 dos dízimos, todos os seus dízimos iam para o seu sacerdote, seus pastores, sim. Os dízimos não vão para nada mais. Eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e os dão para uma mulher viúva. Isso é errado. Você tem que dar uma oferta. Por isso eu tiro o dízimo e tiro mais 10% de oferta. Dízimo não se dá para uma viúva. Dê o seu dinheiro, não de Deus. Diz o profeta que o dízimo vai para o ministro. Agora ele faz o que ele quer ali, só que ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas está na mão dele. Você já entregou. Vamos devagar aqui, né? Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Não lhes dê o dinheiro de Deus.
em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Agora, quando vem na minha mão, eu transformo ele em oferta, passo para a igreja. Passo ele para a igreja, para as suas despesas. Você faça a mesma coisa. Passo para um necessitado, quando ele é necessitado e fiel. Tem pessoas que só pedem. Eles nunca enviam uma oferta e um dízimo para a igreja. Só pede. Quando você nasce nessa mensagem, o dízimo nasce com você. O dízimo nasce. Essa mensagem não é para enriquecer ninguém, não. Se fosse a mensagem de enriquecer, o salão era maior. Tinha mais gente, porque atraía o povo. Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Não lhes dê o dinheiro de Deus. O dinheiro de Deus, em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Se você me manda até a cidade para comprar um pão, e você me dá 25 centavos para comprar um pão, e eu encontro alguém na rua que quer aquilo, algo mais, e eu lhes dou os 25 centavos, vejam, eu estaria lhes dando o seu dinheiro. Se me pedisse algo, eu pegaria aqui nesse bolso e lhes daria o meu dinheiro, porque os 25 centavos não é meu. Porém, esse é o seu dinheiro. Aí você vê a diferença do dízimo e da oferta. E 1/10 dele é do Senhor. E Levi, o sacerdote, podia viver por aquele 10º, 179. A 10ª parte é o dízimo, que é para ser trazido para o tesouro com uma promessa de Deus para abençoar isto e uma prova. Não somente uma promessa, mas uma prova. Ele disse: se não crês nisto, venha e me prove, veja se não o farei. Vê? Isto é certo. Deus disse: se você não crê, me prove. Faça uma prova, faça um teste. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor e assim por diante para viver dele. Então, os fundos para a construção e coisas assim, que são fundos totalmente separados. Agora, isto é escriturístico. Estamos chegando no fim, perguntas e respostas número 2. Pergunta 28. Deve uma pessoa pagar dízimo a um indivíduo ou tem que trabalhar um cristão? Segure que deve. Ele é o homem que trabalhará, é um cristão. Pagar dízimo a um indivíduo depende de quem seja o indivíduo. Vê, isto é certo. Em Hebreus 7, a primeira vez em que se falaram dos dízimos, numa posição que nós, espere um momento, creio eu, a pergunta número 2, não, não. Para o irmão, dizia, 2 perguntas para o irmão Brana, 182, quando? No capítulo 7 de Hebreus, quando Abraão regressava da matança dos reis, nunca tinha ouvido falar em dízimos, até o capítulo 14 de Gênesis. Nós conhecemos a história, que Abraão foi em resgate do seu sobrinho Ló, que aqueles 4 reis vieram e levaram Ló cativo, ali em Sodoma. E Abraão foi com seus 318 homens e trouxe Ló de volta, matou aqueles reis e trouxe os despojos. E quem ele encontrou? Deus. Melquisedeque. Primeira coisa, Melquisedeque tinha ceia, pão e vinho. Abraão tinha o dízimo, porque já tinha matado os reis. Não tinha mais incredulidade, não tinha mais dúvida, não tinha mais infidelidade nele. Você já matou o rei da infidelidade do seu coração. Encontrou Melquisedeque.
Ele lhe pagou um dízimo. Aquele era Melquisedeque, rei de Salém, o qual é o rei de paz, rei de justiça, que não era outro senão o próprio Deus. Vê? Você não entrega dízimo ao pastor João Bispo, você entrega a Deus. Porque Deus é esse ministério, Deus é este ofício. Deus é este ofício. Não importa que igreja você é, e você pertence, você através da internet. Os dízimos não é da igreja tal. Os dízimos é de Deus. Nós vamos ver o que o irmão Brana fez com eles. Muito dinheiro leva um homem a se perder, leva uma igreja a se desviar. Pouco também. Então, realmente, porém, quando tu pagas dízimo, realmente onde deves os dízimos é onde obtém teu alimento. Você entrega os dízimos aonde você tem o seu alimento. Isso também é uma coisa a ser bem estudada. Trazei todos os vossos dízimos à minha casa de tesouro, diz o Senhor. É certo? Ele faz a pergunta. E provai-me então nisto, diz Deus, se não vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênção tais que superabundem. Mas você tem que trazer e pagar seus dízimos. É de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11, a mensagem que você tem nascido. Não é uma igreja, um sistema que você nasceu, a mensagem. Nós nascemos dessa mensagem da hora. Porque isso aí vai estar dentro de você. Levi, Jacó, Isaac, tudo estava nos ombros de Abraão. Todos os judeus são ensinados desde pequeno. E Levi, que recebia dízimo, mais tarde foi a tribo sacerdotal, pagou dízimo quando Abraão pagou. Mas Abraão entregou os dízimos quando morreu. Ele matou os reis. Os reis que venceram Sodoma, mas não venceu Abraão. Venceram a política, mas não venceram Abraão. Venceram o Papa, mas não venceram Abraão. Desafio a qualquer homem ou mulher que não seja um dizimista a aceitar isto. É um desafio. Posso permanecer aqui até a madrugada, só lhes contando o que sucedeu quando vi isso, em que condição me encontrava. Porém, tão leal como jamais pude, paguei os dízimos, e quando tomava meu próprio dinheiro da igreja aqui, ou de minhas campanhas, colhia mais, dava 1/10. Então eu dava a ministro, e dava o resto deles a ministro. Quando não podia fazer isto, então a coisa que fazia, retinha 10%. E a Deus dava 90%. E logo, quando a lei me disse que não podia fazer isto, teria que tomar. Ele teve um problema com a lei. E ele não queria sonegar os impostos. Mensagem em nome de Jesus, ele conta sobre isso. Então ele tentou ficar com 10, dá 90, a lei disse, E se eu fazia, estava encarregado por isso. Logo tive que tomá-lo e passá-las a missões estrangeiras e assim sucessivamente. Aí ele teve que, na mensagem do Dia das Mães, de abrir uma fundação para colocar aquele dinheiro ali. Porque pertencia a Deus. E ele disse aqui, no dia do juízo, eu tenho que dar conta de cada centavo. E nós, como ministro, temos que pensar nisso.
Vamos ter que dar conta de cada centavo. Eu sempre digo na minha casa, isso aqui é dinheiro de Deus. Eu não sou legalista, isso aqui é dinheiro de Deus. Primeiro tiro que pertence a Deus, a oferta. Então, só tomar um salário disso de $100 semanais e disso também eu pago os meus dízimos. Então, o que o profeta fez? Ele disse, eu tive que pegar um salário da igreja. 3 coisas. E uma delas é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fama, mulher e dinheiro. O homem, quando não cai na fama, vem a tentação da mulher. Quando ele não cai ali, aí vem a tentação do dinheiro. E quando você é ministro, é o dinheiro sagrado. Quando você é um cristão, no banco da igreja, é o de Deus é sagrado. Aí você bota em gasolina, você bota em festa, você coloca em passeio, você vai dar conta daquele dinheiro, porque você vem na fila da ceia, tomar ceia indignamente, roubando de Deus. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem já. Porque você nasceu em Apocalipse 10, 8 a 11. Sim, Senhor, eu creio em pagar dízimo, diz o profeta, 185. É uma das bênçãos de Deus que tem sido provada ser uma bênção. Você diz, isso é do Antigo Testamento? É também do Novo Testamento. Não é só do Antigo, Malaquias 3, é Hebreus 7, é Apocalipse 10, 8 a 11. João come o livrinho e profetiza outra vez. Os selos revelados está dentro dos selos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa meu irmão e minha irmã. E meu irmão e minha irmã que ainda não é um dizimista, Pai. Dê essa revelação, essa luz para eles. Senhor, para que eles não errem a porta. E o Senhor os abençoe. Dê a graça, a bênção para cada um. Em nome do Senhor Jesus.